Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente do que eu trago aqui para vocês. Eu vou fazer um quadro aqui de 4 episódios, totalizando aí um mês, né, de tratamento com o Monjaro, a Tizerpatida. Eu resolvi fazer esse vídeo, né? Eu tô na primeira semana, na primeira dose, completando hoje a primeira dose. Então hoje eu vou aplicar a segunda, né? Então tô fechando a semana. Eu vou fazer um balanço aí, um relato dessa primeira semana com vocês. Em princípio, eu procuro muito sobre isso na internet, até porque se você tem problema hormonal, assim como eu, se você tem dificuldade de emagrecer, sempre teve por questões hormonais ou outras questões, esse vídeo é para você. Eu procurei muito sobre ele. Essa primeira semana eu já vou adiantar para vocês que eu, no meio da semana, eu cheguei a procurar na internet sobre vídeos de quando que começa a fazer efeito, de como que é por conta dos sintomas, né, que a gente ouve tantas pessoas falarem aí e que muitas das vezes não acontece com a gente. Então eu percebi que por nós sermos seres únicos e individuais, eu acho que cada um funciona de uma forma, tá? Eu vou começar lá desde o início para vocês e não vou me prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo e para vocês entenderem direitinho e acompanharem aqui. Eu comecei com um problema, eu sempre fui acima do meu peso, tá? Eu já tive período de estar no meu peso ideal e sempre do ideal para cima, tá? De sobrepeso. Eu tive caminhando para uma obesidade lá na minha adolescência, com 12 anos, e aí eu fiz dieta, tudo, atividade física, consegui baixar. Eu venho de uma família de pessoas, né, que são acima do peso. Você vê meu filho também já tá acima do peso. Acredito que seja questão até genética, não sei exatamente. Eu não sou médica para falar, né, nada sobre isso, mas é sobre o que a gente aí passa, o que a gente tem de acompanhamento profissional também. Eu tive meu filho em 2019 e de lá pra cá eu tive problemas com ganho de peso. E lá em 2020, junto com pandemia, né, eu descobri uma disfunção na minha tireoide. E desde então eu trato, tá? Eu trato direitinho com o endocrinologista, tomo os meus remédios, tá calor aqui, tomo os meus remédios regularmente, diariamente, né, que a gente precisa tomar. E aí, eu observei nesse período, nesses anos, um ganho de peso significativo. Eu estava 13 quilos acima do meu peso que eu gosto de ficar, e meu peso ideal, não é nem que eu gosto, é o meu peso que eu preciso ficar mesmo de acordo com a altura, né? Peso e altura. E aí eu estava 13 quilos acima, tá? Em 2021, eu já fiz uso de canetas emagrecedoras, outras. Quem é da época aí, quem já utilizou, quem já ouviu falar, vai comentar aí pra mim, por favor. Eu comecei usando a Victosa. Foi uma caneta também emagrecedora, ela era de doses diárias que eu apliquei e fiz um teste aí de um mês com a Victosa. E por incrível que pareça, eu não perdi nenhum quilo, tá? No final do mês, eu voltei na minha médica, achando que teria perdido alguma coisa, mas foi muito frustrante. E aí foi aí que ela me passou exames de cortisol e outros hormônios, tá? Nos quais eu tive sim alterações. Na época eu tive uma alteração importante no cortisol, ela ficou acompanhando, porque, gente, também isso daí é a questão do que a minha médica me explicou, tá? Eu não sou médica, eu não sei. Se alguém sabe aí, explica melhor aqui pra gente, até nos comentários. Que o tratamento, se ela não regulasse o tratamento, era cirúrgico, era uma cirurgia suprarrenal, alguma coisa assim que ela me explicou na época. E aí nós partimos depois para a segunda alternativa, que foi a Ozempic. Eu utilizei a Ozempic por um mês. E no mês da Ozempic, a médica, minha endócrina, ela me encaminhou para nutricionista, eu fiz acompanhamento muito rigoroso e certinho.
Em função desses problemas hormonais, que eu não conseguia baixar peso, eu perdi em um mês com a Ozempic apenas 2 quilos, tá? Ela tinha uma previsão aí de 10% mais ou menos do meu peso corporal todo que eu iria baixar. E aí não deu também muito certo, não foi pra mim, tá? E agora, depois eu até desanimei, gente, andei desanimando. Fiquei aí um tempo nesse período, nesse prazo aí, nesse meio tempo, né, de 2021, 2022 pra cá, eu fiquei, eu vou tratar só minha tireoide mesmo, meus hormônios, pra eu ficar bem, pra eu conseguir ter meu cabelo saudável, porque, gente, quem tem distúrbio aí na tireoide sabe o quanto afina o cabelo, o quanto quebra as unhas, o quanto a pele fica seca e envelhecida, né? Então eu faço reposição de vitaminas, eu tomo meus remédios regularmente para eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E eu vejo muita gente também fazendo memes, né, sobre a tireoide, problemas com a tireoide, o distúrbio. Tem gente que fala, achei que era tireoide, mas é panzoide, é porque tá comendo demais. E não é assim que funciona, tá? Quem tem problema, né, distúrbios aí no funcionamento da tireoide sabe o que eu tô falando, que não é simples, não é fácil e a gente precisa tratar. Claro que a gente não pode usar isso como muleta, mas isso sim é algo bem importante que implica aí no nosso emagrecimento, nos nossos tratamentos, né? E aí, esse ano, nós decidimos aí fazer o investimento aí no tratamento com o Mounjaro, que é a tizerpatida, e eu iniciei no sábado passado, tá? As pessoas, né, falam, aí você vê muitas pessoas falando que é bom começar na quinta-feira, porque o pico dela é de segundo e terceiro dia, o pico de ação maior dela. Eu não comecei na quinta-feira por compromissos que eu tenho fora de casa, eu trabalho fora. Eu falei, vou começar num dia que eu esteja em casa para acompanhar efeitos colaterais, aquela coisa toda, porque a gente escuta e vê muito, né, aí na internet que tem muitos efeitos colaterais, né, de a gente se sentir mal, de vômito, de náusea, de mal-estar, de dor de cabeça muito forte. Então, assim, gente, não é para todo mundo que tem esses efeitos colaterais. Vou falar da minha primeira semana, tá? A minha primeira semana, na minha primeira aplicação no sábado, eu não senti quase que nada. Eu senti apenas uma dor muscular. Sabe quando você toma uma injeção de vacina, que seu braço fica meio pesado, assim, parece que você fez ginástica, fez academia, sei lá, exercício? Isso que eu senti, tava meio que pesado para levantar o braço. Única coisa que eu senti, tá? No primeiro dia, que foi no sábado. E aí eu tava esperando aqueles sintomas que todo mundo fala, que perde o apetite, que dá saciedade, que você não pensa em comida, que você tem repulsa à comida, e isso não aconteceu comigo, tá? Eu não tive esses sintomas. Eu estou me relacionando bem com a comida, não estou zero apetite. Eu sei que hoje, né, com o passar do tempo, ela foi ajustando no meu organismo. Hoje eu sinto saciedade maior, mas tô falando desde lá do início. Eu não senti isso, tá? E aí eu falei, gente, será que eu vou ter mais uma decepção? Será que não vai ser pra mim essa tizerpatida? E eu comecei a procurar vídeos na internet, perguntando quando que começa os efeitos, quando que começa a fazer efeito, como é que funciona. E eu vi alguns vídeos de pessoas falando o que eu estou falando aqui pra vocês, de que não perdeu o apetite, de que continuou tendo uma boa relação com a comida, de fazer as refeições, de almoço, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E aí eu vi comentários também absurdos, né, de que a pessoa tinha comprado a tizerpatida ou Mounjaro falso, que não era assim, que não é desse jeito, que a pessoa tinha comido uma maçã só e não conseguia comer mais nada, que quem toma não consegue comer mais nada. E, gente, não é assim para todo mundo. É cada um no seu ritmo, cada um com o seu cada um, tá? Com o seu organismo. Então, comigo foi assim. Eu senti apenas uma dor no corpo no primeiro dia, uma dor muscular, e passou logo no primeiro dia mesmo. Foi sentir umas 8 horas depois de aplicar, 8, 10 horas depois de aplicar, fiquei umas horinhas. Quando eu dormi, no outro dia já não estava sentindo essa dor mais. E eu continuei aí pensando assim, querendo comer alguma coisa e tudo normal. Só que como eu me comprometi, eu fiz escolhas saudáveis e fui seguindo, tá? Quando foi
E teve esse terceiro dia, quarto dia, tava desse mesmo jeito, parecia que não estava funcionando para mim. Quando foi na quinta-feira, eu comi um pedaço de bife, né, de carne de porco, que foi de lombo, tava bem seco, que eu almoço em restaurante todos os dias, então eu optei por essa proteína. E aí, eu não sei se foi por conta de modo de preparo, eu comi e eu logo em seguida passei mal, tá? Eu me senti mal, parece que tinha um excesso de gordura ali, mesmo estando eu sentindo que estava sequinho, ou não sei se era porque a carne de porco, não sei, eu senti mal. Aí eu fiquei até feliz, falei assim, peraí, então já deve estar funcionando sim, ela deve estar surtindo um efeito aí no meu organismo. E aí, o que eu fui sentindo de corpo, de mudança no corpo, não muita coisa. Algumas pessoas que trabalham comigo repararam meu rosto, falaram, Rafaela, seu rosto tá um pouquinho mais fino, deu uma desinchada no rosto. E sim, de certa forma, né, eu percebo também que parece que tira aquele inchaço da gente. E eu senti que antes eu tava, como eu tive esse ganho de peso, eu tava com as minhas calças jeans muito apertadas. E eu trabalho com calça jeans e tava apertando aqui na minha barriga, que quando eu tirava, minha barriga tava toda marcada da calça e eu ficava coçando, parece que tava implicando na circulação sanguínea, de tanto que coçava quando eu tirava. E a partir de quarta, quinta-feira, dessa primeira semana, eu comecei a sentir que a cintura tava mais folgadinha. Eu cheguei em casa, eu não tava com aquelas marcas excessivas de aperto na cintura e nem tava coçando mais. Então, esse foi o que eu reparei na primeira semana, tá? Chegando hoje, sábado, né, uma semana depois da aplicação, eu fui me pesar. Gente, por incrível que pareça, e por minha surpresa, eu eliminei até agora 3 quilos. Em uma semana, 3 quilos. Então, eu tô vendo que tá funcionando, mas não se desespere se esse for o seu caso, de que você não perdeu 100% o apetite, que você não tá 100% saciada e que você não tá notando grandes mudanças, porque ele tá agindo lá internamente no seu organismo. Tá? E a gente, claro, a gente tem que ter um acompanhamento médico, a gente tem que ter a procedência do produto que a gente está utilizando, né? Que é uma coisa séria, então a gente tem que ter todo esse acompanhamento. Então é isso, gente. Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas, né? Eu vou trazer aqui toda semana para vocês um vídeo e vou falar aí se eu perdi, se eu não perdi, como é que foi. Já contatei minha médica, ela falou que é assim mesmo, né? Esperado aí 3, 4 quilos na semana, dependendo da pessoa, mais uma vez falando. Por quê? Porque tira a retenção de líquido primeiro, tá? Então, se você tem retenção de líquido, assim como eu tenho, inchaço, tem dia que eu tô parecendo que eu tô com o rosto mais fininho, tem dia que eu tô toda cheia, toda mais cheinha, toda inchada. Então, ele tira esse inchaço. Então, ela falou que é comum acontecer isso na primeira semana. E que eu também tô indo bem pelo fato de eu estar ainda tendo um pouquinho de apetite, não tirou 100%, igual as pessoas falam aí que você tem repulsa pra comida, você não pode nem olhar pro lado da comida que você não aguenta. Eu ainda aguento diminuir bem, tô fazendo escolhas saudáveis. Ela te obriga a fazer escolhas saudáveis. Você vê que um dia que eu comi uma coisa que não bateu bem com ela ela bota pra fora mesmo. Então, assim, e também os seus olhos, seu olhar para a comida, ele muda, porque se tiver uma mesa cheia de guloseimas, o seu cérebro, sem não sei explicar, automaticamente vai pedir, vai escolher o que é mais saudável, tá? Não sei se é essa questão da gente tá querendo, tá buscando, ou se é realmente o que a medicação faz com a gente, que a gente opta pelo mais saudável. Então eu vou seguindo aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos até na próxima semana, aguardo vocês aqui na próxima semana também para mais um relato da segunda semana da Tirzepatida do Monjaro, tá? Um beijo, ó, e até o próximo vídeo. Comentem aí se vocês estão utilizando, se vocês querem utilizar, comentem aí o que vocês acham, tá? O que está acontecendo com vocês, qual os sintomas, se foi assim também, se tirou 100%
a sua vontade de comer. E, gente, não vamos aí criticar as pessoas, né? Desanimar as pessoas. Eu vou iniciar agora, eu já fazia, né, a atividade física, tanto que tem aqui no canal, que eu já levei vocês comigo na academia, mas esse final de ano, para esse final de ano, eu não fui mais, e agora no início do ano eu também não fui, que eu tava ajustando, né, os horários com o meu filho na escola, começando, tava aquele vucu-vucu. Então agora, depois do carnaval, eu me comprometi a fazer, já comprei aí as roupas, né, de academia, se vocês já viram aí nos vídeos anteriores que eu já mostrei. Então, vou seguir com atividade física. Tô sentindo muita sede também, gente, ó, tô com sede agora. A boca fica até com gosto, parece que você tomou água de coco, parece que é meio gosto meio salgado, sabe? Você fica com aquela sede meio salgada, não sei como é que explicar que eu vou tomar água ali. Espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!